E eu, como sou membro do Instituto HL7, né, onde sou diretor de educação, a gente tem se preocupado muito com a interoperabilidade e o usuário. Eu acho que a proposta desse tema é muito interessante, porque a interoperabilidade em si não é nova, né? A HL7 existe desde a década dos 80, com o Dr. Ed Hammond, e começou a definir os primeiros padrões de interoperabilidade via mensagens. Mas o usuário sempre foi o grande esquecido, né? O paciente, ele sempre foi o grande esquecido. Porque, na realidade, a ênfase sempre foi na interoperabilidade entre sistemas, ou seja, que não estão sob o domínio do paciente. Então, por exemplo, trocar dados de laboratório com o PEP e assim por diante. E aí está a razão do grande fracasso, porque eu acho que isso tudo é um grande fracasso, uma vez que essa interoperabilidade entre instituições é transparente para o usuário. Ele vê isso acontecer como se fosse uma mágica, ele quer que aconteça, ele quer, como foi falado, que ele tenha acesso aos seus exames de laboratório, aos seus exames de imagens, ele possa acessar as imagens, ele tem acesso aos seus médicos, ele possa trocar informações, se ele tiver, do prontuário pessoal dele, o PHR, com o PEP profissional, como acontece, por exemplo, no Canadá, na Austrália, em vários países, onde existe essa interoperabilidade entre sistemas, sendo que um desses sistemas, ou mais de um, estão sob o comando do usuário, que é o lugar certo dele ficar. Então, a parte de todas as preocupações com segurança, com privacidade, etc., nós temos o problema de como nós podemos definir esses padrões. Aqui no Brasil, como em muitos outros países, o que acontece é que quem define padrões é o governo, né? Então, são padrões definidos pelo Ministério da Saúde ou por um consórcio de saúde digital, como no Canadá, por exemplo, o Health Infoway, e o máximo que o governo faz é disponibilizar e enforcing, ou seja, tornar obrigatórios o uso desses padrões, e o resto do mercado muitas vezes se adapta. Então, aqui, como não existe essa direção do governo, aqui no Brasil existe uma multitude de iniciativas que acabam não convergindo. Eu concordo totalmente com a posição da doutora Beatriz Leão de que nós temos que concentrar os nossos esforços na RNDS. Não há necessidade, caro amigo que está aqui, de você fazer um novo padrão dentro do TIS, por exemplo. Esse padrão já existe. É o CDA, né? O Clinical Data Architecture, ou é o registro de atendimento do CMDS, ou é o registro de alta da ABNT. Então, esses padrões, não há necessidade de criar um novo padrão. Até nós estamos trabalhando no Instituto HL7 agora, um grupo de trabalho excelente, liderado pela doutora Neuza Andrade, do IPS, International Patient Summary, que é um padrão desenvolvido pela HL7 International, que é um padrão multilíngue para trocar informações transfronteiras, e que poderia também atuar no Brasil. Então, nós estamos examinando isso como um grupo de trabalho de transição de cuidado, que é quando o paciente vai, por exemplo, para o socorro, para o hospital, do hospital para casa, e nessas transições a informação tem que viajar junto com ele. Então, esses padrões tem que haver uma ênfase na sua construção e na sua integração com a RNDS, eu não tenho a menor dúvida. A RNDS não é para ser uma base de dados gigantesca, um prontuário para 220 milhões de habitantes, não é esse o objetivo. O objetivo é servir como um barramento de troca de informação. Então, ela tem que ser baseada em padrões, tá? Dito isso, se a gente for examinar por que o Google Health falhou e por que o Microsoft Health Vault falhou, foi justamente por falta de interoperabilidade. Então, por exemplo, o Google Health achava que conseguiria popular automaticamente o meu prontuário. Eu tinha um prontuário no Google Health, né? Tinha. Em que todos os meus exames, de todos os laboratórios, todos os meus médicos, todos os hospitais iriam, de alguma forma, ser integrados ao meu Google Health, meu prontuário eletrônico, e seria a última maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo, amor de chocolates, evidentemente. Primeiro porque eles usavam padrões, eles estavam negociando um a um com cada uma das instituições nos Estados Unidos. Não servia de nada. Então, eles pararam com o projeto, que era para ser um PHR, né, um Personal Health Record, e aí eu perdi toda a informação que tinha lá, cara. Foi um trauma. Eu tinha acreditado neles, e eu tinha colocado todos os meus exames, tudo, eu controlando, né, que é o lugar certo. Mas eu concordo que eu sou um paciente meio fora da curva. Eu devo ter algum transtorno obsessivo compulsivo para usar um prontuário pessoal em que eu alimente.
Então, passei tudo de novo no Health Vault. O Health Vault da Microsoft, que era muito bem estruturadinho, demorou um pouquinho mais. Eu até cheguei a comprar um reloginho para monitoração, muito bom, por sinal, da Microsoft, mas fechou também, acabou tudo. Então, quer dizer, isso é uma quimera que muita gente persegue da interoperabilidade para o usuário. Não funcionou, tá? Só atrapalhou. E para milhões de usuários aconteceu a mesma coisa. Agora, onde que a interoperabilidade do usuário seria interessante? Seria no Open Notes, que é a possibilidade de eu escrever no prontuário profissional dos profissionais que me atendem. Então, esse é um movimento, não é um padrão, mas é um movimento. E um que é um padrão, que é o Blue Button. O Blue Button Plus, ele exporta os dados em XML, está guiado, então eu posso baixar, acessar o meu prontuário profissional no hospital, na Unimed, onde eu tenho um, por sinal, muito bom, baixar para o meu computador, e se eu mudar de plano de saúde, eu vou ter uma portabilidade dos meus dados. Então, isso hoje nos Estados Unidos, que é um país onde cada estado tem a sua função de interoperabilidade, através dos chamados HIEs, né? Health Information Exchanges, essa portabilidade de dados é de lei. Né? Tem até uma lei chamada HIPAA, que é uma lei basicamente de portabilidade de dados, e que também contempla, claro, como todo mundo sabe, a segurança de informação. Então, aqui no Brasil, nós vamos ter que progredir muito ainda para adotar esses padrões. E só, finalmente, eu gostaria de lembrar o seguinte: existe um padrão de modelo funcional para sistemas de registro eletrônico de saúde profissional da HL7, já está no Release 2, tem mais de 2.000 requisitos, é certificável. Aliás, a SBI se apoia muito nesse padrão para vários de seus requisitos, mas também existe um PHR, o Personal Health Record, que é menos conhecido. Mas ele também define a estrutura do prontuário eletrônico do paciente. E eu diria o seguinte: não vai ter interoperabilidade sob o comando do usuário se não tiver um PHR decente, o qual você tenha acesso e você possa controlar os seus dados e ele seja populado automaticamente pelos provedores de informação do sistema de saúde. Tá bom? Fica aqui o meu pitaco para que a gente tenha uma orientação futura de desenvolvimento disso. E o que acontece é o seguinte: a HL7 International está fazendo um planejamento do seu futuro para a próxima década. Eu tenho o privilégio de participar da comissão, que chama Envisioning Digital 7, e no qual o Brasil tem tido uma boa participação, junto com o Dr. Ed Hammond e muitos outros, de modo que a gente pode, pela primeira vez, influenciar, de certa forma, o desenvolvimento daquela que é a organização que é o Instituto de Interoperabilidade, né, em mais de 60 países. Okay? E que a doutora Jussara, a doutora Beatriz, o doutor Kiataki, são todos membros que participam ativamente do Instituto HL7, e aquele que a gente deve realmente apoiar e tentar desenvolver os padrões no seu seio, sempre trabalhando junto no Brasil. Eu gostaria de acrescentar, gente, que interoperabilidade tem que ser baseada em padrões, tá? Não somente em padrões, mas padrões consensuais. Por isso que é muito importante que a gente adote padrões, por exemplo, da HL7, que é a maior organização mundial, presente em mais de 60 países, que desenvolve os padrões de interoperabilidade, como o FHIR, por exemplo, né? FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, para que o governo possa finalmente adotar e mandar um padrão de interoperabilidade que sirva, inclusive, para a interoperabilidade entre os prontuários eletrônicos do paciente e o prontuário eletrônico profissional. Porque a interoperabilidade, do ponto de vista do usuário, só vai acontecer se a gente tiver a possibilidade de contribuição e de acesso dele a essas informações. E nesse momento, então, ela deixa de ser transparente, ela passa a ser bastante presente, porque nós temos que considerar que o Brasil ainda é um país onde as pessoas não têm, muitas vezes, nem interesse, nem literácia de saúde e de uso de sistemas complexos como prontuários. Porque a gente não pode ignorar, achar que o Pix é fácil, que o CSV é fácil, etc., mas as informações de saúde são muito complexas. Não é um Pix, tem 4 campos somente, tem milhares de campos.
Então, não é possível reduzir a simplicidade, e toda a complexidade da informação em saúde. Todo mundo que acha que vai inventar um padrão novo, mais simples, acaba se deparando com esse obstáculo, que a informação em saúde não é simples. Então, há necessidade de desenvolver padrões como o CDA, baseado em FHIR, outros que estão bombando no mundo inteiro e sendo muito usados, e passar a usar também esses padrões como Open Notes ou Blue Button, para que haja interação dos pacientes com seus registros de saúde, para ver, por exemplo, os seus resultados de exame de laboratório, de imagens, as suas anamneses, medicamentos médicos, outras instituições de saúde e assim por diante. Então, já existe isso, que é o Conect SUS. Né? O Conect SUS tem esse objetivo e eu acho que a gente deve reforçar esse tipo de ação. Não há necessidade de criar um padrão específico para o SOAS-SUS ou para o TIS, que somente para a saúde suplementar, quando eu, como Renato Sabatini, sou atendido tanto pelo SUS quanto pela saúde suplementar. É necessário essa união e a Câmara dos Deputados, o Senado, aprovaram, deixaram bastante claro que o prontuário tem que ser unificado. Ele tem que ser unificado não em um lugar único, mas através da interoperabilidade. Ok? Espero que tenha deixado um recado bastante claro, que nós temos que reforçar os padrões existentes e não criar mais um. E fazer com que ele seja adotado mais amplamente, inclusive com mandato governamental, que é como as coisas funcionam realmente aqui no Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.